Olá, tudo bem com vocês? Sou o pastor Alex Xavier, sou um dos líderes da Igreja Batista Soli Deo Glória. Hoje vamos dar continuidade sobre o período interbíblico. No último vídeo, estávamos discutindo aqui as conquistas de Alexandre o Grande pela Macedônia. Ele avançou contra o Império Persa, dominante sobre os judeus daquela época. Com essas conquistas, Alexandre impôs a cultura e o espírito grego. E que mudanças isso provocou na cultura judaica? Podemos dizer que uma significativa foi a adoção do grego como língua popular, uma segunda língua para os povos conquistados, conhecida como grego koiné, que se tornou o idioma de toda a região leste do Mediterrâneo. O koiné, que significa comum ou popular, é diferente do grego clássico, o idioma da filosofia, sendo uma língua mais acessível, que gradualmente foi assimilada pelos povos dominados por Alexandre. É crucial notar que esse grego, que se tornou a língua oficial daquele tempo, é o idioma em que o Novo Testamento foi escrito, justamente por ser uma língua do povo, uma língua comum da época. O helenismo também enfatizava a educação, o desenvolvimento físico, as competições atléticas, artes como escultura e teatro, e até a construção de anfiteatros e ginásios esportivos. Essas características da cultura helenística foram implantadas na região e posteriormente influenciaram até mesmo o espírito e a estrutura da cultura romana, na cultura greco-romana, que será discutida em breve. É comum ouvir o apóstolo Paulo referir-se às corridas olímpicas e lutas físicas, ilustrações facilmente compreendidas pelo povo. Isso reflete a influência da cultura helenística, popularizada durante a expansão de Alexandre o Grande. Interessante notar que alguns judeus resistiram à influência do helenismo, focando na educação dos jovens para preservar a sua cultura, história e tradições judaicas. Assim, os meninos judeus começaram a aprender a ler as escrituras em hebraico, mantendo assim a sua língua e tradição. Nas sinagogas, no contexto do Novo Testamento, todos os jovens aprendiam a ler as escrituras em hebraico, preservando assim a sua tradição. Com a morte súbita de Alexandre em 323 a.C., seu império se dividiu em 3 partes. Foi dividido entre seus líderes: Antígono, que ficou com a Macedônia, Ptolomeu, que assumiu a Líbia e o Egito, e Seleuco, que controlou a Síria e a Pérsia. A Palestina, que é relevante neste contexto histórico, foi governada pelos Ptolomeus e experimentou um século de relativa paz e estabilidade. Um evento notável desse período foi a revolta dos Macabeus, uma luta pela independência dos judeus contra o domínio estrangeiro. Judas Macabeu organizou e liderou essa revolta, lutando pela tradição, independência política e religiosa. Essa revolta, registrada nos livros de 1º e 2º Macabeus, que são textos históricos reconhecidos pela Igreja Católica, teve consequências significativas para o judaísmo e o cristianismo. Uma dessas consequências foi o surgimento dos zelotes, homens devotados que valorizavam a obediência à Torá e à tradição, considerados por alguns como ancestrais espirituais dos fariseus e possivelmente dos essênios. Essa foi uma das influências duradouras da revolta dos Macabeus. É precisamente a independência religiosa e política que os judeus alcançaram, mesmo que temporariamente no domínio estrangeiro. Uma outra consequência notável é a politização da religião judaica. A figura do sumo sacerdote tornou-se líder político, inicia-se a construção da estrutura dos sinédrios, como os fariseus, entre outros.